Legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicitando a redatora para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 4 dias do mês de outubro do ano de 2022, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reunidos os senhores conselheiros, vice-presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela doutora procuradora Estela de Barros Lima Melo Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo parabenizou os eleitos e todos que participaram do ato democrático que aconteceu domingo passado com as eleições gerais. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou para a ordem do dia. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 5540-2009, consulta aprovada, acordo 122. TC 11.584-2010, consulta aprovada, acordo 123. TC 5190-2010, retirado de pauta. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 1993-2008, prestação de contas de governo, aprovada, acordo 124. TC 9158-2012, descumprimento de obrigações, aprovada, acordo 125. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 8873-2012, aprovada, acordo 126. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 653-2017, retirado de pauta. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 10.850/2015, recurso de reconsideração, aprovado, acordo 127. Não havendo mais processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerro a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação. Conselheira Maria Cleide. De acordo, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. Conselheiro Alberto. De acordo, senhora presidente. Conselheira substituta doutora Raquel. De acordo, senhora presidente. Aprovado. Antes de facultar a palavra às senhoras conselheiras e aos senhores conselheiros e à representante do Ministério Público no horário do expediente, gostaria de registrar a presença dos alunos da UFAL Arapiraca, não é isso? Para essa visita aqui ao nosso tribunal, um projeto realizado pela nossa Escola de Contas, através da direção e chefia do conselheiro Rodrigo, proporcionando dessa forma uma maior interação e um conhecimento maior das funções do Tribunal de Contas, e essa aproximação, sem dúvida, ela é importantíssima, fazendo com que não apenas seja divulgado de forma, através dos próprios alunos, né, a função institucional do Tribunal de Contas, mas que possa despertar em cada um deles também voltando os seus olhos, os seus olhares para o Tribunal de Contas como um futuro profissional para cada um, né, trazendo novas aspirações, porque esse conhecimento ele pode trazer essa vontade de estar aqui também como um membro do Tribunal de Contas, seja no Ministério Público de Contas, seja como um conselheiro substituto ou como esteja a fazer parte da parte funcional de funcionários do tribunal. E isso traz uma alegria grande para nós que estejam tomando esse conhecimento para, dessa forma, mais próximos,
quem sabe, essa vontade despertada, porque isso é uma contribuição, sem dúvida, para o nosso Estado, com os conhecimentos que os senhores vão estar adquirindo, não apenas os conhecimentos técnicos práticos de seus cursos, mas esse conhecimento de experiência aqui conosco. É com muita satisfação que faço esse registro da presença dos senhores e agradeço o FAO Arapiraca por essa interação com o Tribunal de Contas. Muito obrigada a todos e muito bem-vindos. As portas do Tribunal de Contas estarão sempre abertas para recebê-los em qualquer momento, a qualquer necessidade que cada um possa ter, ou vontade de se aprimorar, de se aprofundar um pouco mais sobre as nossas funções. Muitíssimo obrigada, bem-vindo a todos. Dessa forma, passamos então ao horário do expediente, facultando a palavra às senhoras conselheiras e aos senhores conselheiros para, em querendo, fazerem uso da mesma, e ao Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, passamos à ordem do dia para relatar a conselheira Maria Cleide. Senhora Presidente, bom dia a todos. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, membro do Ministério Público que aqui nesta corte, doutora Estela, eu tenho apenas um processo, Presidente, a relatar na minha pauta de hoje. É o processo TC de número 13430, de 2012. Esse processo, ele é uma sanção para ser aplicada ao senhor Eduardo Seton Sampaio da Silveira. Ele é um gestor à época da Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, conforme devidamente identificado no processo em epígrafe, por descumprimento à legislação vigente, em especial a Resolução Normativa 2 de 2003, referente ao não envio no prazo regulamentar do convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que culminou com a aplicação de multa decorrente do Acórdão 460, de 2013, aprovado pelo Pleno desta Casa, na sessão realizada no dia 1º de outubro daquele ano. Por intermédio do processo TC de número 14.818, de 2013, o referido gestor apresentou recurso de reconsideração ao acórdão retrocitado. Então, eu trago este processo, senhora Presidente, pela incidência pela prescrição, pelo tempo do prazo prescricional. E, então, eu passo a palavra para o Ministério Público. O Ministério Público de Contas exarou parecer nos autos no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão executória. Então, de acordo com o relatório, essa decisão já haveria transitado em julgado, e a manifestação é no sentido de que se reconheça a prescrição, uma vez que depois do trânsito em julgado transcorreram mais de 5 anos. Eu reitero aqui o parecer que consta dos autos, mas eu levanto uma discussão a partir de um posicionamento pessoal de que uma decisão transitada em julgado, ela faz encerrar a atuação do Tribunal de Contas. Né? Se a prescrição da pretensão executória, ela deveria ser reconhecida porque tem a atribuição para executar a decisão, e não por quem prolatou a decisão. Então, não obstante consta dos autos esse parecer no sentido de reconhecer a prescrição, eu acho importante trazer essa discussão para que o tribunal possa discutir sobre a quem caberia, né, reconhecer a prescrição diante de um título já constituído, já que, nesse caso, a atuação do tribunal já teria se exaurido, não cabendo a ele executar tal decisão. Em discussão. Com a palavra a conselheira Maria Cleide. Neste caso aqui, nós estamos trazendo ela pela prescrição, pelo reconhecimento da prescrição, considerando a data do fato gerador, afastando qualquer prosseguimento processual, haja vista a incidência prescricional, estando prejudicada a pretensão punitiva deste tribunal. Pela nulidade do acórdão,
que aplicou a multa ao senhor Eduardo Seton, secretário à época da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, reconhecer como prejudicado o recurso interposto contra a decisão e pela ciência da presente deliberação do gestor, acima mencionado. Então, o Ministério Público entende de que forma mesmo? Não, então, a gente está tendo aqui a necessidade de esclarecer se havia um recurso pendente, porque pelo parecer, pelo relatório do parecer, a decisão já havia transitado em julgado. E pelo relatório de Vossa Excelência, na verdade, havia um recurso pendente de apreciação. Não é isso, um recurso de reconsideração. Então, nesse caso, em se tratando de decisão que não tenha transitado em julgado, né, que ainda havia um recurso pendente, aí sim a gente estaria tratando de pretensão punitiva e teria a aplicabilidade da súmula número 01. Então, nesse caso, haveria um equívoco aqui no relatório que traria a informação do trânsito em julgado da decisão. neste caso, eu fiquei aqui na dúvida agora. Me auxilia aqui. A questão só para esclarecer é se houve ou não o trânsito em julgado. Esse que ele disse que não teve realmente o trânsito em julgado. Nesse caso, ele houve o... Eu vou fazer o seguinte, deixe-me tirar de pauta esse processo e eu trago na próxima sessão, para tirar essa dúvida, por gentileza, com conselheiro de pauta, e na próxima sessão eu trago para a conclusão do processo. Obrigada. Retirado de pauta o processo pela conselheira Maria Cleide, repautado, adiado. Para a próxima sessão. Com a palavra, conselheiro. Assim, essa é a minha pauta, presidente. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu teria para relatar no dia de hoje o processo TC 5190/2010. É o único processo da minha pauta. É uma prestação de contas e é uma devolução devista do conselheiro Anselmo, senhora presidente. Então, em razão da ausência do relator ordinário em plenário, eu fico impossibilitado de devolver o processo no dia de hoje. Pela ordem, conselheiro Alberto. Senhor presidente, para hoje eu não tenho pauta. Pela ordem, conselheira Maria. Conselheira Raquel. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutora Estela, representando o Ministério Público de Contas. Eu tenho para relatar hoje, senhora presidente, um processo de prestação de contas, é o TC 5197 de 2014, que trata da prestação de contas da senhora Maria Santana Mariano Silva Campos, prefeita do município de Major Isidoro durante o exercício financeiro de 2013. Enviada ao tribunal junto ao ofício número 72 de 2014, em obediência à resolução normativa TCE número 2 de 2003. Os autos foram remetidos à Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária dos municípios, que, após análise, exarou o relatório técnico de número 204 de 2014, em 10 de outubro de 2014, fazendo os seguintes apontamentos: extrapolação do limite de créditos adicionais autorizados, divergência de valores entre os decretos inseridos aos autos e o quadro de decretos apresentado, descumprimento do limite mínimo nas ações públicas de saúde, ausência de alguns extratos bancários e ausência de inscrição em alguns extratos do termo de conferência de caixa, divergência entre os saldos dos extratos bancários e termos de conferência de caixa. Em seguida, os autos seguiram para o Ministério Público de Contas, que requereu, em 3 de novembro de 2015, a tramitação do processo para auditoria desta Corte para manifestação. Os autos foram encaminhados ao então Gabinete dos Auditores, à época, que emitiu, em 6 de março de 2018, o parecer número 44 de 2018, da lavra do conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, recomendando preliminarmente pela conversão do feito em diligência, a fim de citar a gestora responsável, para que apresentasse defesas justificativas em razão das irregularidades destacadas no parecer opinativo e trazer uma série de documentos necessários à análise das contas, por fim, recomendando no mérito a emissão de parecer pela irregularidade, caso a gestora não sanasse as faltas apontadas. Foram essas as irregularidades apontadas pelo auditor. Despesas do Poder Executivo acima do limite de 54% da receita corrente líquida, extrapolação do limite máximo de despesa de pessoal correspondente a 60% da receita corrente líquida, não disponibilização de informações referentes às receitas e despesas, relatórios resumidos de execução orçamentária, relatórios de gestão fiscal, processos licitatórios, PPA, LDO, LOA e prestação de contas de 2013 no Portal da Transparência Municipal.
recebimento de transferências voluntárias irregulares por meio de convênios, no valor de R$ 811.970, não realização de avaliação atuarial do RPPS de Major Isidoro, ausência de informação na LOA no valor fixado a ser repassado à Câmara de Vereadores, abertura de créditos especiais sem especificação das fontes de recursos sem numeração, abertura de créditos especiais no valor de R$ 756.954 sem prévia autorização legislativa, ausência de certificado de regularidade previdenciária, previsão na LOA de dispositivo estranho, previsão de receita e fixação de despesa em desconformidade com o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, ausência de plano plurianual, ausência de lei de diretrizes orçamentárias, demonstrativo dos repasses do 10º, dos relatórios resumidos de execução orçamentária, todos eles, dos relatórios de gestão fiscal, ausência do inventário geral de bens móveis e imóveis e ausência de inventário geral de bens móveis e imóveis. Assim, o referido processo seguiu para o gabinete do relator, à época, conselheiro Otávio Lessa, que proferiu diligência através do ofício 163 de 2018, concedendo prazo de 15 dias para que fossem adotadas as providências cabíveis. Após solicitação de dilação de prazo e solicitação de cópia integral dos autos, a interessada protocolou em 17 de outubro de 2018 sua defesa, através do processo TC 14.079 de 2018. Em face das eleições para o biênio 2019-2020, tendo como eleito presidente e conselheiro relator deste processo, o mesmo foi ao gabinete da conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, que posteriormente, em virtude do ato número 1 de 2019, foi novamente redistribuído, chegando a este gabinete em 11 de fevereiro de 2019. Os autos, então, retornaram à DEFAFON para novas considerações em razão da defesa apresentada, oportunidade em que foi exarada a peça em 9 de maio de 2022, alegando que a gestora responsável apresentou os documentos necessários que esclareceram e justificaram de forma favorável as irregularidades apontadas no relatório AFO-DEFAFON. Por fim, o processo seguiu para o Ministério Público de Contas, que consignou o parecer número 2796 de 2022, em 22 de agosto do corrente ano, recomendando a emissão de parecer pela rejeição das contas da referida gestora, considerando que as justificativas apresentadas não foram suficientes para sanar as irregularidades constatadas nos pareceres técnicos da auditoria e da diretoria técnica. Esse é o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Eu apenas reitero o parecer número 2796 de 2022, no sentido de emissão de parecer prévio pela rejeição das contas, uma vez que aquelas irregularidades apontadas não foram afastadas em sede de defesa. Com a palavra a conselheira. Senhora presidente, senhores conselheiros, eu tentei aqui dar uma resumida para não ficar muito extenso o processo. Ainda assim, é um relatório extenso porque houve defesa de alguns itens e eu preciso manifestar as alegações da defesa. Então, primeiro eu faço constar que fora remetido, junto à prestação de contas, o parecer conclusivo do controle interno, obedecendo ao que determina os artigos 34, parágrafo 1º, combinado com o artigo 94 da Lei Orgânica, artigo 50, parágrafo 2º do Regimento Interno e 11 da Instrução Normativa 3 de 2011 deste Tribunal. Em relação ao orçamento, a LOA, elaborada para o exercício financeiro de 2013, estimou a receita e fixou a despesa no montante de R$ 34.249.236, ao tempo em que autorizou o chefe do Poder Executivo a realizar operações de crédito, inclusive por antecipação da receita orçamentária, observando o limite de 25% da receita estimada, e em seu artigo 5º autorizou a abertura de créditos adicionais do tipo suplementar, até o limite de 40% da receita prevista. Como é de praxe, foi verificada na LOA, também, nesse caso, dispositivo autorizando o Poder Executivo a proceder a remanejamento de recursos de uma estrutura programática para outra, em desobediência ao princípio da exclusividade, previsão disposta no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal. Com relação ao resultado orçamentário, verificamos que o balanço orçamentário ele foi estruturalmente elaborado de forma regular, nos termos da Lei 43/20 e do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, e do confronto entre a receita arrecadada e a despesa empenhada, o demonstrativo apresentou um resultado orçamentário deficitário na ordem de R$ 1.462.744, o que corresponde a 4,3% do orçamento previsto na lei orçamentária. A LOA estimou receitas para o exercício
sendo que do total, 25 milhões, aproximadamente 25 milhões e 600 mil foram referentes a receitas correntes, 980 mil a receitas correntes intra-orçamentárias e 7 milhões e 669 mil relativos a receitas de capital, num total de 34 milhões, como já foi dito, 34 milhões e 249 mil 236 reais. Não obstante, verificamos que os saldos iniciais acima apresentados são diferentes do que consta no balanço orçamentário, seu anexo 12 da prestação de contas. Peça que traz valores diferentes na coluna previsão em relação aos autorizados na lei orçamentária, inconsistência que nos faz concluir que a contabilidade pode não estar refletindo de forma fidedigna a situação orçamentária do ente. Mais à frente, na análise melhor dos balanços em conjunto, nós verificamos que quando a gente associa os créditos adicionais, a gente verifica que, na verdade, o que foi feito é que ele não foi obedecido o princípio do orçamento bruto. Então, no balanço orçamentário, a receita orçamentária e intra-orçamentária foram registradas no montante de 37 milhões, mas após a dedução da receita no balanço orçamentário, o valor previsto alcançou a monta de 34 milhões. E aí sim, esse número é o que está apresentado na lei orçamentária. Ou seja, na lei orçamentária, o valor da receita não está previsto em seu valor bruto, afrontando o artigo 6º da Lei 43/20, que versa sobre o princípio do orçamento bruto. Do comparativo da receita orçada com a efetivamente arrecadada, verificamos que foram arrecadadas 100% da receita. Em relação à despesa, foi autorizado a execução da despesa no valor de 34 milhões e 249 mil, mesmo da receita. Contudo, a despesa fixada no balanço orçamentário foi registrado na monta de 39 milhões e 206 mil, superando em 4 milhões e 957 mil e 600 reais aquela inicialmente prevista na peça orçamentária. Dos créditos adicionais. Como já fora dito, o artigo 5º da lei orçamentária ela autorizou a abertura de créditos suplementares até o limite de 40% sobre a receita estimada. No entanto, de acordo com o quadro de abertura de créditos adicionais, constantes da prestação de contas, foram abertos créditos adicionais do tipo suplementar no montante de R$ 16.375.840, ou seja, um percentual de 47,8% da receita prevista na LOA, utilizando como fonte de recursos provenientes de anulação de dotações e superávit financeiro, superando, portanto, em 7,8% o percentual autorizado pelo Poder Legislativo. Instada a se manifestar, a gestora esclareceu que os decretos foram alterados, mas que não tinham sido enviados a esta Corte de Contas. A oportunidade em que encaminhou os supostos decretos atualizados e alterados para substituição. De acordo com a documentação, o total aberto em créditos suplementares teria sido de 12 milhões e não de 16 milhões, o que corresponderia a 37,08% da receita total prevista. No entanto, o que foi enviado foram apenas documentos de texto digitalizados, como se fosse uma folha de sistema, e não os decretos efetivamente publicados. E, na verdade, o que ele encaminhou é uma folha de texto digitalizada com o mesmo número de lei, a mesma data da lei, mas um valor divergente, sem qualquer justificativa ou menção no decreto que houve alteração do anteriormente publicado. Também foi identificada a abertura de créditos especiais no valor de R$ 916.954, contudo, deste montante, R$ 746.954 foram procedidas sem autorização legal, uma vez que esse crédito foi aberto através do decreto número 8 de 2013, datado de 1º de março de 2013, e a suposta lei que concedia autorização para sua abertura tem data posterior, em 4 de março de 2013. Após provocada na diligência, a gestora alterou, sem tecer nenhuma justificativa para essa ocorrência, a data do decreto número 8 de 2013, editando para o dia 4 de março de 2013, mesma data da lei número 477 de 2013, que foi a lei que supostamente havia autorizado essa abertura de crédito especial. No entanto, na análise dessa lei, nós verificamos que ela não respalda a abertura do referido crédito, já que em nenhum dispositivo há autorização do Poder Legislativo para a abertura de créditos especiais.
versando a lei apenas sobre a criação de cargos, desmembramento e reestruturação das secretarias municipais e autorização para remanejamento orçamentário, instrumento orçamentário distinto do ora tratado. Diante disso, tem-se que os créditos especiais realizados no valor de R$ 746.954 não tinham autorização legislativa para se concretizar em desobediência ao artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal. Em relação à gestão financeira, nós verificamos, pelo que consta do balanço financeiro, o resultado financeiro do município foi negativo, na ordem de R$ 59.526, transferindo para o exercício seguinte um saldo menor que o advindo do exercício anterior, equivalente a R$ 3.793.620. Não obstante, esse saldo a ser transferido para o exercício seguinte não pôde ser confirmado devido a divergências de informações nos extratos bancários com o termo de conferência de caixa. Em sua defesa, ela própria alegou que não há ausência de extratos, mas ela informa que diversos extratos bancários estão com numeração trocada. Além disso, a conta número 647005, dígito 3 da Caixa, encontra-se com saldo de R$ 217.435. No entanto, no termo de conferência de caixa e nos extratos bancários, os saldos estão todos zerados. Ou seja, há muita informação divergente. Às vezes, dentro da própria prestação de contas, os demonstrativos apresentam os valores, os termos de conferência de caixa ou os extratos bancários apresentam outra, e em outros momentos, os próprios relatórios de gestão fiscal ou relatório resumido apresentam outros valores. O balanço patrimonial do município foi elaborado de acordo com o anexo 14 da Lei 4320 de 64 e apresenta um resultado patrimonial negativo na ordem de R$ 50.846.024, representando passivo real descoberto correspondente a quase 4 vezes o valor do total do ativo real. Quanto ao resultado econômico do exercício, extraído das demonstrações das variações patrimoniais, este se apresentou de forma negativa, representando um déficit de R$ 55.685.377, correspondente a quase 2 vezes o valor das variações patrimoniais ativas. Passo agora ao resumo do cumprimento ou descumprimento dos limites constitucionais e legais. Então, em relação às despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, nós constatamos que houve o cumprimento da exigência prevista no artigo 212, que estabelece o limite mínimo de 25%, com uma aplicação que representa 25,71% da base de cálculo. Apesar de o índice apresentar de forma positiva, dos valores apresentados na prestação de contas, essas informações elas não puderam ser corroboradas com o que consta no relatório resumido de execução orçamentária, exerados nos autos, que apresentou uma despesa na monta de R$ 4.269, o que equivale a 25,98% da receita de impostos e transferências de impostos. Ou seja, embora ambos os valores eles cumpram com o limite mínimo de 25%, aqui também há uma divergência de valores. Em relação ao Fundeb, o município também cumpriu a exigência de aplicação mínima de 60% dos recursos anuais recebidos pelo município a título de Fundeb com a remuneração dos profissionais de magistério, num total de 54,44%, e tendo aplicado também 100% dos recursos oriundos do Fundeb no exercício, obedecendo também o artigo 21 caput, combinado com o parágrafo 2º da Lei 11.494, de 2007. Em relação às despesas com ações de serviços públicos de saúde, também verificamos o cumprimento, atingindo um percentual de 24,91%. E aqui eu também preciso fazer 2 observações, que apesar do cumprimento, uma delas é que a gestora movimentou esses recursos com a manutenção da saúde por meio da Secretaria de Saúde, em ofensa ao que determina o artigo 2º, parágrafo único da Lei Complementar número 141 de 2012, que determina que devem ser financiados com recursos movimentados por meio do respectivo Fundo de Saúde, e não através da Secretaria de Saúde. E, por fim, que as despesas com ações de serviços públicos de saúde
também divergem o valor dos valores constantes do réu. Então, embora em ambos, assim como no da educação, em ambos haja o cumprimento, os valores que constam na prestação de contas são divergentes daqueles que são apresentados nos relatórios fiscais e de execução orçamentária, né? Em relação ao repasse do 10º ao Poder Legislativo Municipal, eu faço constar que a lei orçamentária não previu em seu corpo a fixação da despesa que deveria ser repassada à Câmara Legislativa. Então, a ausência desse dispositivo impossibilita a análise do cumprimento e, de certa forma, impede a verificação pelo Tribunal de Contas desse cumprimento pelo Poder Executivo. Embora, pela análise que foi feita pela auditoria, foi verificado que cumpre-se o limite de 7%, que é aquele que o município está submetido pela Constituição Federal por verificação do número de habitantes. Mas não tem como se verificar o cumprimento do estipulado na lei orçamentária, porque a lei orçamentária não estipulou esse valor. Em relação à despesa total com o pessoal, faço constar que a gente utilizou as informações retiradas do anexo 10 da prestação de contas e que, com relação ao valor gasto total com pessoal do município, com base nessas informações apresentadas pela gestora, chegamos a um montante de R$ 24.127.000, correspondendo a 78,37% da receita corrente líquida do município, percentual que conclui pelo descumprimento da norma contida no artigo 169 da Constituição Federal. Em relação às despesas com pessoal dos poderes legislativo e executivo, encontramos os montantes de 1,97% e 76,40%, respectivamente, da receita corrente líquida arrecadada no exercício, concluindo que o primeiro cumpre o limite máximo previsto no artigo 20, inciso 3º, a linha A, e o segundo descumpre o limite máximo previsto para aquele poder. Esses valores também não puderam ser corroborados com o relatório de gestão fiscal, por apresentar informações divergentes daquelas exaradas no anexo da prestação de contas. Em estado a se manifestar, a gestora apresentou novos valores, trazendo os percentuais de 65,61% em despesa com pessoal do Executivo e 67,57% em despesa total com pessoal, discordando dos percentuais apresentados pelo relatório da auditoria, que foram elaborados com base nas informações prestadas pela própria gestora na prestação de contas. No entanto, ainda assim, independente do percentual que viesse a ser utilizado, ambos estão descumprindo os limites constitucionais. E também aqui eu destaco que tanto o que consta na prestação de contas como o novo valor apresentado pela gestora, ele diverge do apresentado no relatório de gestão fiscal, também apresentado por ela. Por fim, a defesa ainda argumentou sobre a possibilidade da exclusão do referido limite de gastos financiados por programas federais, tema ainda controverso no âmbito das decisões de contas, mas que se torna desnecessário seu debate nesse momento, já que a responsável não apresentou valores ou percentuais gastos com esses recursos, portanto, não evidenciando o potencial impacto causado por esses gastos no descumprimento do limite constitucional. Ademais, verificamos que a gestão veio descumprindo os referidos limites desde o segundo quadrimestre de 2013, conforme constatado no RGF, as folhas 155, do TC 14.079 de 2018, circunstância pela qual o ente já deveria estar adotando medidas para a redução do percentual, de acordo com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o excedente deve ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo que pelo menos 1/3 da redução no primeiro período. Fato que não ocorreu em Major Isidoro, que além de não começar a eliminar o excesso, ele ainda majorou ainda mais o percentual no quadrimestre subsequente. Também fazemos constar que foi verificado que não foi emitido certificado de regularidade previdenciária de Major Isidoro no exercício financeiro de 2013, o que caracteriza a irregularidade grave, já que é condição para a realização de transferências voluntárias de recursos pela União, celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, concessão de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades de administração direta e indireta da União, liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais e pagamentos dos valores referentes à compensação previdenciária
devidos pelo regime geral de previdência social. Sobre a matéria, a defesa ficou inerte e não trouxe nenhuma manifestação quando lhe foi oportunizado. Por todo o exposto, senhora presidente, senhores conselheiros, eu trago aqui proposta de decisão no sentido de, considerando todas as irregularidades, em especial o resultado orçamentário deficitário, o resultado patrimonial negativo, a DVP que se apresentou de forma negativa, representando déficit no exercício de 55 milhões, aproximadamente 55 milhões, abertura de créditos suplementares no valor de 1.277.000, aproximadamente, sem autorização legislativa, desobedecendo o artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal e o artigo 42 da Lei 4320, abertura de créditos especiais no valor de 746.000, sem autorização legislativa, descumprimento dos limites máximos com despesa total de gastos com pessoal e com gastos exclusivos do Poder Executivo, em desacordo com a norma contida no artigo 169 da Constituição Federal, sem as medidas tomadas e previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal para o retorno ao limite, ausência de certificado de regularidade previdenciária no exercício e, por fim, por todo o exposto, é que eu trago proposta de decisão no sentido de que este pleno emita parecer prévio, recomendando à Egrégia Câmara Municipal a rejeição das contas da senhora Maria Santana Mariano Silva Campos, prefeita de Major Isidoro, relativa ao exercício financeiro de 2013. E demais medidas de praxe, como determinar o atual gestor do município que nas próximas prestações de contas corrija as faltas e irregularidades apontadas no respectivo parecer prévio, sob pena de receber parecer recomendando a rejeição de suas contas. Determinar a Câmara Municipal de Major Isidoro que, após o julgamento das contas, divulgue a prestação de contas e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Solicitar à Egrégia Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata de sessão de julgamento da Câmara, e determinar a ciência do parecer prévio, do relatório e do voto do relator que o fundamento, a senhora Maria Santana Mariano Silva Campos, prefeita municipal à época, e o atual prefeito da presente deliberação. Esse é eu não acrescentei aqui, agora que eu verifiquei, mas que eu acho que seria importante determinar a abertura de um processo para verificação da situação da despesa de pessoal do referido ente, considerando que a extrapolação do limite foi muito excessiva, aproximadamente 18% a mais, foram 78, alguma coisa por cento. Eu gostaria até de ver como é que a gente faz, porque, na verdade, eu não sou mais a relatora, nesse exercício eu não sou a relatora de Major Isidoro mais. E eu acho que, na verdade, precisa ser verificado em relação à gestora passada, no quadrimestre seguinte, se houve o retorno, porque aqui na prestação de contas ele finda no primeiro quadrimestre, ele teria 2 para fazer esse retorno. E também seria interessante verificar a situação atual do atual prefeito. Essa é a minha proposta de decisão, senhora presidente. Em discussão o processo. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Eu já vou proferir meu voto também, senhora presidente. Apenas algumas observações, eu vou antecipar meu voto. Diante de tudo que foi mencionado pela conselheira substituta Ana Raquel. Tá? Eu fiz algumas anotações com relação às colocações da relatora e verifiquei, por exemplo, que há uma grave impropriedade de natureza contábil, né? E que pese em algumas situações, não, meu ponto de vista, não ser suficiente para a rejeição das contas, mas quando é de uma forma generalizada, de modo a não conseguir evidenciar a realidade patrimonial e financeira do município, eu acho que deve ser motivo, sim, de censura por parte do Tribunal de Contas. Esse eu acho que é um primeiro ponto que nós precisamos trabalhar melhor junto aos nossos jurisdicionados e a contabilidade também dos municípios. Observei também que a conselheira menciona um passivo real a descoberto. Acho que esse é um ponto que deve ser levado em consideração para opinar pela rejeição das contas.
Verifiquei também a existência de um déficit orçamentário no valor de 4,3%. Também eu acho que é um ponto que deve ser levado em consideração dentro de uma evolução de entendimento desse relator. Inicialmente eu entendia que o tribunal deveria se portar de uma forma nessa transição de entendimentos, de uma forma a tolerar até 5%. Depois eu passei nessa evolução a entender que o déficit orçamentário deveria ser tolerado desde que houvesse saldo do exercício anterior, né? Isso demonstraria um certo planejamento, mas me parece que não foi o caso. Também é um ponto que eu levo em consideração para a rejeição das contas. Um terceiro ponto é a abertura de créditos adicionais acima do limite fixado em lei. Esse é um ponto que seria pela rejeição das contas. Abertura de créditos especiais sem previsão também legislativa. Seria uma falta grave por parte do gestor e do setor de assessoramento do gestor. Com relação à impossibilidade de análise do Odécimo, eu acho que caberia uma recomendação por parte do Tribunal de Contas para que os projetos sejam encaminhados com a fixação do valor do duodécimo da Câmara Municipal, já que havia um entendimento no passado quanto aos limites constitucionais. Aquele limite seria o valor fixado pela Constituição Federal, né? Então, aqui caberia uma recomendação. Eu, particularmente, vou pedir vênia para discordar quanto à rejeição. E aí não ficou claro para mim se a conselheira estaria rejeitando ou só apenas fez pontuação referente à previsão da lei orçamentária de autorização de remanejamento. Não, eu não coloquei. Ficou na recomendação. Tá. Então, eu adiro ao voto nesse aspecto de Vossa Excelência. Com relação ao limite de despesa com pessoal, também fiquei na dúvida se os relatórios de gestão fiscal anteriores pontuavam essa extrapolação. Caso não extrapolassem, não apontassem, eu tenderia a votar pelo não acolhimento, mas como uma recomendação e um alerta para redução nos exercícios subsequentes. Vossa Excelência quer a resposta agora? Eu não entendi a pergunta. É se nos relatórios anteriores, se apareceu o descumprimento. Se era apontado. Sim, dos relatórios que nós verificamos, a partir do primeiro quadrimestre não havia excesso. A partir do segundo quadrimestre, deu um salto na despesa com pessoal. Então, foi verificado, ela prestou as contas no relatório de gestão fiscal e já tinha o descumprimento no segundo quadrimestre. Então, de acordo com a lei, ela tinha que retirar esse excesso nos 2 quadrimestres seguintes, sendo que no primeiro já tinha que ser 1/3 do total. Então, e, na verdade, ela ainda aumentou no quadrimestre seguinte. Além eu também botei como motivo as divergências de informação, porque na prestação de contas está uma... Impropriedade e contabilidade, né? E o último ponto que eu gostaria de chamar a atenção do tribunal, porque isso tem sido exigido pela Justiça Eleitoral, se a gente está, se for o caso, rejeitando as contas, aplicando a nota de improbidade. Me parece que nesse caso específico não há, né? Não há uma desonestidade por parte do gestor. Haveria, no caso, falhas de gestão, falhas de planejamento, falhas eu acho que seria um ponto que a gente tem que Existem alguns começar. pontos aqui que são passíveis de se considerar como... Eu não fiz nenhuma menção no final do texto, embora ao longo do texto, aquilo que poderia ser configurado, eu fiz menção. Mas, assim, uma coisa que eu verifiquei é que várias irregularidades que nós apontamos, ela simplesmente encaminhou nova documentação com outra data. Então, assim, isso me pareceu estranho. Como é que você tem uma lei
um decreto e depois você manda o mesmo decreto com o mesmo número, a mesma informação, só muda o valor para poder entrar dentro da regularidade, quanto que, na verdade, foi ela quem encaminhou o primeiro decreto para a prestação de contas. Né? Mas, assim, isso a gente não investigou. Eu não aceitei esses documentos, isso aconteceu umas 3 vezes, mas e não acolhi a defesa nesses pontos, porque, para mim, não ficou provado que mudou. Então, senhora não presidente, fiz antecipando meu voto, eu estou acompanhando o voto da relatora sem nota de improbidade. Eu acho que a gente precisaria muito mais do que isso daí, mais elementos para entender que houve improbidade da parte do gestor, mencionando também que, apesar de serem contas superiores a 5 anos, mas elas estavam prontas para o julgamento, conforme o artigo 1º da Resolução Normativa número 13/2022, de modo que eu estou acompanhando a relatora com as observações mencionadas, senhora presidente. Passo agora, então, a colher os votos. Conselheira Maria Cleide. Senhora presidente, eu já tenho um entendimento formado com relação às prestações de contas de acordo com o lapso temporal. Acho que o conselheiro Fernando e o conselheiro Rodrigo já temos um entendimento, mas sempre avaliando caso a caso, e neste caso concreto, como as ponderações aqui feitas pelo conselheiro Rodrigo, que também já concordo plenamente com todas as observações feitas pelo conselheiro, também acompanho as ponderações e entendimento. Eu vou acompanhar a relatora de acordo com todas as observações feitas pelo conselheiro Rodrigo, conselheiro presidente, assim como eu voto. Conselheiro Alberto. Senhora presidente, eu estou impedido, porque eu emiti um parecer aí nesse processo. Aprovada. Fica encerrada a minha pauta, senhora presidente. Conselheiro Alberto, já não Tenho pauta. Para esclarecer aos estudantes, eu estou, neste momento, substituindo o presidente apenas para a realização da sessão e, em virtude disso, como eu tenho pauta, eu posso solicitar que a conselheira Maria Cleide, sendo a segunda decana no momento aqui na casa, para me substituir, para que eu possa relatar os processos trazidos e pautados para esta sessão. E, nesse momento, solicito a conselheira Maria Cleide que substitua, por gentileza. Dando continuidade à nossa sessão, neste momento, para relatar com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público, tenho a relatar 2 processos que tratam basicamente do mesmo objeto. São processos de vista que foram solicitados de uma relatoria do conselheiro Alberto, e eu vou fazê-lo lendo o seu inteiro teor, em virtude da presença dos alunos, para que eles possam ter conhecimento de mais deste procedimento. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Leandro Batista da Silva, inscrito no CPF número 061-191-104-37, gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Maribondo, no exercício de 2014, visando desconstituir punição que lhe fora aplicada devido à inobservância do prazo legal para envio da cópia da primeira remessa do SICAP 2014, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro de 2014, descumprimento à Resolução Normativa número 002 de 2010, que institui e regulamenta o Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública no âmbito do Tribunal de Contas, do SICAP,
alterada pela Instrução Normativa número 04 de 2011 da Corte de Contas, conforme o artigo 55 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, inciso 4º, por haver alegação de violação de regra geral. Em razão do não envio da primeira remessa do SICAP 2014, em tempo hábil, o referido gestor foi devidamente notificado através do ofício número 1968 de 2014, FUNCONTAS, consoante se observa do AR, datado em 24/2/2015, para que, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, apresentasse manifestação sobre os fatos descritos no prazo de 5 dias. O gestor apresentou defesa às folhas 11 e 19, alegando, em suma, que a infração cometida não caracteriza como grave, além disto, a alteração de layouts com prazo deveras exíguo para a finalização das alterações necessárias impediu o cumprimento da obrigação no prazo estipulado. Em 21/2/2017, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que em 6/7/2017 exarou parecer número 2039/2017, terceira PCRA, da lavra do procurador Rafael Alcântara, cuja conclusão restou lavrada nos seguintes termos, em aspas, diante do exposto, o Ministério Público de Contas opina pelo não acolhimento da defesa prévia apresentada com a consequente aplicação da sanção pecuniária. Em 25 de julho de 2017, o Tribunal Pleno desta Corte de Contas acolheu o voto do relator, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, exarando o acórdão número 1172 de 2017, datado de 25 de julho de 2017, publicado no Diário Oficial do dia 26/7/2017, no seguinte sentido: aplicar multa de 100 UPFAUs ao senhor Leandro Batista da Silva, CPF número 06191-10437, gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Maribondo, no exercício financeiro de 2014, com fundamento nos artigos 25, inciso 1º e 2º, 33, inciso 1º, 45, 48, inciso 2º da Lei 5.604 de 94, que é a Lei Orgânica do Tribunal, com 201, 203 e 207, inciso 2 do Regimento Interno, bem como nos artigos 1º e 2º na Resolução Normativa números 10/2011, em decorrência do não envio no prazo regulamentado da primeira remessa do SICAP, que corresponde às obrigações de janeiro e fevereiro de 2014, tendo descumprido o prazo de remessa estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa número 002 de 2010. Em 5/8/2021, o gestor foi notificado por meio do ofício número 499/2020, FUNCONTAS, consoante se observa no AR, para proceder com o recolhimento da multa aplicada no valor de 100 UPFAUs, equivalente a R$ 2.811, consoante na guia de recolhimento, conforme acordo número 2841 de 2019. Em 16/8/2021, o gestor apresentou o protocolo número 010485 de 2021, recurso de reconsideração no qual alega, em síntese, que o processo ficou sem qualquer movimentação por mais de 5 anos, e de tal forma acabou por culminar a prescrição da prestação estatal, conforme a Lei Federal 9873 de 99 e jurisprudência sobre o tema. Em 16/11/2021, o Ministério Público de Contas exarou o parecer MPC 150/2022, RS da lavra do procurador Ricardo Schneider Rodrigues, titular da primeira Procuradoria de Contas, que concluiu: do exposto, o Ministério Público de Contas manifesta-se pelo não acolhimento do recurso, mantendo em todos os seus termos o acórdão vergastado. Os autos retornaram ao gabinete do conselheiro Alberto Pires Alves de Abreu em 15 de novembro de 2021, conforme despacho de encaminhamento do Ministério Público de Contas. Na sessão plenária realizada no dia 15/3/2022, o eminente relator proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso interposto pelo interessado para reconhecer a incidência da prescrição trienal após a lavratura do acórdão, em via de consequência, extinguir o feito sem resolução de mérito.
Naquela mesma ocasião, o julgamento foi suspenso em razão do pedido desta conselheira. É o relatório no essencial. Com a palavra o Ministério Público. Doutora. Eu reitero o parecer que consta nos autos, né, no sentido de não provimento do recurso, parecer que foi prolatado pelo procurador natural, e aguardo o voto da conselheira, se for necessário, em um momento posterior, diante do posicionamento, nós pedimos a palavra novamente. Senhora Rosa. Não obstante esta conselheira seja convencida de que, à luz das disposições constantes da Lei nº 9873 de 99, aplicada nos processos de controle externo desta Corte de Contas, por força da súmula 01 de 2019, só é possível a incidência da prescrição